Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Boa noite ou bom dia ou boa tarde, né? Não sei que horas que você vai acompanhar esse vídeo. Falo daqui direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde na noite deste domingo o Fluminense derrotou o São Paulo pelo placar de 2-0, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gols marcados pelo Cauã Elias e pelo Keno. Então, com esse resultado, né, o Fluminense, que antes de entrar em campo neste domingo entrou na zona de rebaixamento por conta da vitória do Corinthians em cima do Flamengo por 2-1, mas com o resultado saiu da zona de rebaixamento. Está agora em 16º lugar, né, com 27 pontos. Então eu vou falar, né, do que aconteceu na partida por aqui, fazer aquele resumo, né? Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Pois essa divulgação é muito importante para o crescimento do meu trabalho, do meu canal. Enfim, pode compartilhar até para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. Vai que essa pessoa que você não gosta acabe gostando do conteúdo que eu faço por aqui, né? Então, essa divulgação, claro, é muito importante. Eu estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos. Então, me ajuda nessa? Então vamos com tudo. Então vamos falar do que aconteceu por aqui, tá? E começando pelo Fluminense, porque foi o primeiro jogo sem a presença do André, volante que inclusive já estreou nesse final de semana pelo Wolverhampton da Inglaterra. E Facundo Bernal, o uruguaio, que chegou recentemente ao tricolor das Laranjeiras, foi o titular no lugar do André. Aliás, a dupla de volantes hoje com o Facundo Bernal e Nonato, até porque o Martinelli estava cumprindo suspensão neste domingo. Aconteceram também os retornos do Samuel Xavier e do Marcelo. Marcelo, que já estava aí há um bom tempo lesionado, voltou a ser titular na lateral esquerda. E o Samuel Xavier, que cumpriu suspensão, né, no último jogo do Fluminense no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, e voltou a ser titular também na lateral direita do Fluminense. Então o Fluminense que entrou em campo hoje com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga com o Thiago Silva e Thiago Santos, e o Marcelo na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Facundo Bernal, Nonato e Paulo Henrique Ganso, e o trio de ataque com John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. São Paulo hoje, que entrou em campo com Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, a dupla de zaga com Arboleda e Sabino, e Wellington na lateral esquerda. A meio de campo com o Luiz Gustavo, Damian Bobadilla e Lucas Moura como meia, tá? E o trio de ataque com Wellington Rato, William Gomes e Caleri. Inclusive era uma reclamação, né, de muitos torcedores do São Paulo, de muitos que cobrem também o dia a dia do São Paulo, como o Luciano não estava rendendo tão bem como meia. Mas ele entrou no segundo tempo e ele também, de uma certa forma, ajudou no crescimento de rendimento do São Paulo no segundo tempo. Mas eu vou falar disso já já, tá? Mas o Lucas Moura hoje começou como meia, começou jogando centralizado. Enfim, então as formações das duas equipes, tá? Só que o primeiro tempo, de uma forma geral, que acabou sendo um primeiro tempo bem arrastado, né, na minha visão, foi um primeiro tempo bem morno. Enfim, acabaram que não aconteceram tantos lances perigosos assim para as duas equipes. A gente pode falar assim, das chances mais perigosas, né, que aconteceram no primeiro tempo. Primeiro foi com o São Paulo, que aos 20 minutos o William Gomes, né, recebeu pela ponta esquerda. Aliás, foi uma jogada rápida, né, que o São Paulo puxou, no caso com o Lucas Moura, que passou pelo Facundo Bernal, chegou no campo de ataque, foi correndo com a bola e aí tocou na esquerda para o William Gomes. Aí o atacante, o jovem atacante do São Paulo, né,
passou pela marcação, entrou na grande área e tentou uma finalização com o pé esquerdo. E aí a bola chegou a dar uma triscada na trave direita do gol defendido pelo Fábio. Quase que o São Paulo chegou a abrir o placar nessa bela jogada construída pelo tricolor paulista. E a outra oportunidade perigosa que acabou acontecendo foi aos 30 minutos com o Fluminense, que foi o gol. O gol que abriu o placar para o tricolor carioca. Uma jogada pela esquerda, né, que o Marcelo foi conduzindo a bola com calma e aí tocou para frente, né, para o Paulo Henrique Ganso. Aí o Ganso deu um belo passe de calcanhar e a bola chegou até o Cauã Elias, que na entrada da grande área girou para cima do zagueiro Sabino e com o pé direito mandou um chute colocado no ângulo esquerdo do goleiro Rafael, sem chance de defesa. Foi um belíssimo gol, abrindo o placar para o Fluminense aqui no Maracanã. Mais um gol do Cauã Elias, que tempos atrás falou assim, ó, deixa que a garotada de Xerém vai resolver. E o Cauã Elias está resolvendo, está jogando bem demais. E vai acabar sendo titular, né? Porque, assim, em breve, né, o Germancano vai voltar, né? Que está com um problema crônico até no pé direito. Mas, assim, mesmo que o Germancano volte a ser relacionado, o Cauã Elias vai ser titular mesmo, absoluto, do Fluminense. Então foram os lances mais perigosos que aconteceram no primeiro tempo de jogo, né? Que foi um primeiro tempo em que o Fluminense foi melhor, né? Diante do que aconteceu na partida, o Fluminense acabou sendo mais perigoso, teve mais chegadas ao ataque comparado com o que fez o São Paulo no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, aí o Luiz Ubeldia fez 3 mexidas no intervalo. Saiu o Rafinha, lateral direito, que recebeu amarelo na primeira etapa, entrou o zagueiro Ferrarese para jogar na lateral direita. Saiu o Damian Bobadilha, volante, também amarelado, entrou o também volante Marcos Antônio. E entrou também o Luciano no lugar do Wellington Rato. E aí aconteceu do Luciano jogar centralizado e o Lucas Moura jogar pelos lados, né? Em alguns momentos o Lucas Moura apareceu pela esquerda, em outros momentos o Lucas Moura apareceu pela direita no segundo tempo. Só que essas mudanças acabaram surtindo um efeito porque o São Paulo cresceu muito de rendimento. Teve chegadas perigosas, ora com finalizações, ora também com cruzamentos. Então o São Paulo ele foi bem mais produtivo no segundo tempo do que no primeiro tempo. Só para vocês terem uma ideia, o São Paulo teve 2 finalizações só no primeiro tempo e foram 8 no segundo tempo. O Fluminense, que teve 5 finalizações no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Fluminense teve 4 finalizações. Ou seja, o São Paulo teve o dobro de finalizações na segunda etapa. Mas aí faltou para o tricolor paulista esse capricho nas finalizações, nas chegadas ao ataque que teve. E por outro lado, o Fluminense, que teve uma queda de rendimento no segundo tempo, né? Até durante o segundo tempo, o Mano Menezes, ele tirou o Cauã Elias para colocar o Lima, que é para tentar ter mais um jogador no meio de campo, né? Para que diminuísse esse domínio que o São Paulo estava tendo no meio de campo durante a segunda etapa. Mas o São Paulo ele continua tendo ali algumas chegadas fortes ao ataque. Tanto é que só lá por volta acho que dos 30 minutos, né, que o Fluminense teve assim uma boa finalização de longa distância, enfim. Mas se o São Paulo, por um lado, teve o domínio no segundo tempo, do outro lado, o Fluminense aí teve a efetividade. E aos 45 minutos do segundo tempo, em uma jogada pela esquerda, a bola chegou para o Keno. Aliás, o Keno que entrou no segundo tempo no lugar do Kevin Serna. E o Keno marcou o segundo gol do Fluminense. Os 45 minutos da segunda etapa, né? Em que a bola chegou até o Keno lá na esquerda, entrou na grande área, encarou a marcação do André Silva, atacante do São Paulo, que entrou no decorrer do segundo tempo. Aí o Keno puxou para o pé esquerdo e chutou cruzado. A bola passou por debaixo do braço do Rafael e foi para o fundo da rede. 2-0 para o Fluminense, uma vitória muito importante, conquistada pelo tricolor das Laranjeiras,
que numa rodada que teve uma vitória do Corinthians, mas que o Fluminense venceu também. Chegou aos 27 pontos e abriu 2 pontos para o Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians é o 17º com 25 e o Fluminense é o 16º com 27 pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas claro, nesse momento, nessa altura do campeonato, literalmente, toda a vitória para o Fluminense é muito importante. Já o São Paulo, com essa derrota, acabou caindo para a 6ª colocação com 41 pontos, permanece no G6, que é aquele grupo dos 6 primeiros colocados que vão para a Libertadores da América do ano que vem. Bem, agora a gente vai ter uma longa pausa, digamos assim, porque no próximo final de semana, por exemplo, a gente vai ter a data FIFA, então vão acontecer os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul, né? As eliminatórias sul-americanas no caso. E aí o Fluminense só vai voltar a campo daqui a 2 semanas, no dia 15 de setembro, quando vai enfrentar o Juventude, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela 26ª rodada do Brasileirão. O São Paulo vai voltar a campo só no dia 12 de setembro, 9h45 da noite, no horário de Brasília, vai enfrentar o Atlético Mineiro, a princípio na Arena MRV, em Belo Horizonte, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo perdeu o primeiro jogo para o Galo por 1-0 no Morumbi. E depois, no dia 15 de setembro, vai enfrentar o Cruzeiro, 6h30 da noite, horário de Brasília, no Mineirão, aí pela 26ª rodada do Brasileirão. Aliás, o São Paulo que vai ter uma sequência de 4 jogos seguidos fora de casa. Teve o jogo hoje contra o Fluminense, vai ter esses 2 jogos em sequência em Minas Gerais e no dia 18 de setembro vai enfrentar o Botafogo no Newton Santos, aqui no Rio, pelas quartas de final da Libertadores da América. Aliás, o São Paulo que já está há 2 meses sem vencer fora de casa. São Paulo agora chegou a 7 jogos sem vitórias longe do Morumbi. 3 empates e 4 derrotas. Já o Fluminense teve mais uma vitória aqui no Maracanã, obviamente. Agora chegou a 6 jogos de invencibilidade, jogando em sua casa, jogando aqui no Maracanã. Agora são 4 vitórias e 2 empates. Muito bem, então foi isso que aconteceu de forma resumida, né, no jogo aqui no Maracanã, com a vitória do Fluminense 1-0 em cima do São Paulo. E aí, o que vocês acharam do jogo, hein? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você ficou comigo até aqui no fim, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá? Em breve volto com mais um vídeo por aqui. Beijos e abraços a todos, até a próxima, tchau, tchau!